na minha primeira aula, eu já fiz uma apresentação minha. Sou o professor Isaías França Maia e trabalho com a disciplina de filosofia. Nesta aula, nós vamos dar continuidade à nossa reflexão filosófica e vamos trabalhar a origem da filosofia, do mito ao logos. A imagem que nós estamos vendo acima e no nosso slide é a seguinte: logo atrás de um homem que está com uma coisa aparentemente tecnológica acima da cabeça, nós temos uma figura meio que mitológica. Isso não foi por acaso, isso aqui foi proposital, para a gente entender que a filosofia ela vem num segundo momento. Num primeiro momento nós temos o pensamento mítico e só depois é que nós vamos ter o pensamento filosófico. Então essa imagem ela já nos diz alguma coisa, colocando o mito como alguma coisa que veio anterior, que surgiu na humanidade antes que a filosofia. Então a origem da filosofia ela vai se dar por volta do século VII a.C., na antiga Grécia. Porque a Grécia reunia as condições necessárias para o desenvolvimento do raciocínio filosófico. Mas essa é uma discussão que a gente pode fazer posteriormente. Então, a primeira coisa que nós precisamos enfatizar é que mesmo o mito tendo antecedido a filosofia, isto é, tenha vindo antes que a filosofia chegou, a filosofia está presente no século XXI, mas o pensamento mítico não desapareceu na sua totalidade. Então nós podemos dizer que do mito para a filosofia houve ruptura, ou seja, houve coisa que deixou de existir obrigatoriamente, mas outras coisas permaneceram, continuaram. Então nós podemos dizer que do mito para a filosofia houve rupturas, mas também houve continuidade. Não acabou tudo o relacionamento ao pensamento mítico e agora nós vamos começar o pensamento filosófico. Não foi assim. Ainda hoje, o mito da criação na Bíblia, ela ainda serve para orientar muitas pessoas na sua vida religiosa, na sua vida de fé. Bom, então, o mito é um conhecimento da fantasia, é um conhecimento fantasioso, e a filosofia é o conhecimento da pura razão. Aliás, nós podemos ter vários conceitos de filosofia. Um é esse: filosofia é o conhecimento da pura razão, porque a geografia usa a bússola, usa o astrolábio, a matemática usa a régua, utiliza o compasso, a química utiliza a tabela periódica, mas a filosofia só tem a minha cabeça e a tua como instrumento de trabalho. Por isso é que nós podemos dizer que a filosofia é o conhecimento da pura razão. Ela não tem outro instrumento de trabalho que não seja a nossa cabeça, a nossa capacidade de refletir. Agora, nós também podemos definir a filosofia como um conjunto de princípios para orientar a vida prática. Eu, com 60 anos de idade, costumo dizer que a minha filosofia de vida é viver da melhor maneira possível, lutar para que os outros vivam da melhor maneira possível e cuidar para que os animais vivam da melhor maneira possível. Agora, eu não posso pedir que um aluno do primeiro ano do ensino médio já tenha uma filosofia de vida pronta e acabada, como eu já tenho a minha, que está pronta, mas não está acabada. Então, a filosofia também é o conjunto de princípios de uma instituição. Quando o diretor da tua escola responde para o teu pai que a filosofia da escola é formar o cidadão consciente dos seus direitos e deveres e capaz de cumprir com as suas responsabilidades e preparado para o mercado de trabalho, ele está falando da filosofia da escola. Então, a filosofia é isso, é o conhecimento da razão, é um conjunto de princípios para orientar a vida prática, mas ela é também um conjunto de princípios que orientam uma instituição. Então, a filosofia, ela se preocupa com a lógica das coisas. Então, o que é o mito, na verdade? Essa coisa que a gente muitas vezes coloca ele contraposto à filosofia. Então nós temos aí algumas características do mito para a gente poder definir melhor o que é um mito. Então, no mito o que prevalece? Então, predomina
o pensamento de uma sociedade, de uma tribo, por exemplo, muitas vezes de uma tribo muito antiga, as sociedades hordas, como diria Emily Durkheim na sociologia, sociedade horda, né? Sociedade antiga, sociedade que ainda tem características não tanto civilizadas, não tanto quanto primitivas, mas os mitos eles também estão presentes nas civilizações. Então o mito ele é coletivo, o mito ele é fantasioso, o mito ele adota uma atitude ingênua em relação à interpretação do mundo e à interpretação das coisas. Ele é anterior à reflexão. Então o mito, de certo modo, ele se fundamenta na emoção, no medo, na coragem e por aí vai. Agora, o mito ele não é crítico. O mito normalmente ele não tem uma base histórica muito concreta, então de certo modo ele é acrítico. Então, não é teórico. Então, ele é muito ligado à questão do senso comum e, por isso, ele não é teórico. Então, não é científico. Então, o mito ele não tem um fundamento científico e, muitas vezes, ele não quer ter esse fundamento. Então, por exemplo, você pega o mito da criação. No primeiro dia, Deus fez a luz. Beleza, houve uma tarde, houve uma manhã, foi esse o primeiro dia. Mas como é que houve uma tarde e uma manhã se o sol, a lua e as estrelas, que são responsáveis aí pelo dia e pela noite, a posição da Terra em relação a esses astros, só foram criados no quarto dia da criação? Então, o mito ele não se preocupa com a lógica. Veja bem, a luz criada no primeiro dia e o sol no quarto dia. Então, mesmo o mito da criação na Bíblia não tem uma preocupação com a lógica. Mas, professor, o senhor está duvidando da Bíblia? O senhor está dizendo que a Bíblia está mentindo? Ora, nessa época, no ano 587 a.C., quando essa parte da Bíblia foi escrita, ainda não existia nem a lógica, porque Aristóteles ainda não tinha inventado a lógica. Então isso veio mais de 100 anos depois. Então como é que a gente quer ter uma narrativa que tenha lógica se nem a lógica ainda existia? Essa preocupação lógica ainda não existia. É claro que nós vamos ter muitas coisas bem concatenadas e lógicas, mesmo antes de Aristóteles, né? Então, o mito ele é alegórico, ele é dogmático, e quando ele é dogmático, muitas vezes ele também leva aquela questão da discriminação e leva em consideração a questão do tabu. Agora, o mito, de tudo, ele é muito ruim? De jeito nenhum. Na sociedade moderna também nós temos os nossos mitos, como o Superman. O Superman foi criado no contexto da crise de 1929. A Bolsa de Nova York quebrou. Em 1938, 10 anos depois, a crise ainda não havia passado. Nós fomos obrigados a criá-la nos Estados Unidos, o mito do Superman, para dar uma injeção de coragem na cabeça daquele povo para continuar lutando e trabalhando para vencer a crise que começou em 1929. E também o mito, ainda hoje, ele serve como analogia para explicar o comportamento humano. Por exemplo, na mitologia grega tem o deus Apolo e tem o deus Dionísio. O deus Apolo é o deus da razão. O deus Dionísio é o deus das emoções. O problema é que aqui no Ocidente nós colocamos em prática os elementos apolíneos e condenamos os elementos dionisíacos como pecado. Então o uso da razão e o uso da ponderação é ligado ao deus Apolo. O uso do desejo, o uso do prazer é ligado ao deus Dionísio, que era o deus do vinho. E o homem é o quê? O homem ele pode usar só a razão ou só os sentimentos? Segundo Nietzsche, do século XIX, o homem é as duas coisas. Então, a mitologia grega e a mitologia de qualquer momento, a história da criação na Bíblia, por exemplo, ainda serve para orientar a vida das pessoas. Então, Apolo e Dionísio são dois deuses que têm tudo a ver com a natureza humana. Nós usamos a razão do Apolo, mas também usamos os sentimentos do Dionísio. E o homem é composto por essas duas forças. Ele não pode aceitar uma como verdadeira e condenar a outra como pecaminosa. Então, o mito ele ainda tem essa importância para explicar a natureza humana, ainda que não dê para seguir a lógica de um mito, mas nós utilizamos ele como analogia para explicar a conduta humana, principalmente na psicanálise e na psicologia, ciências aí do século XX. Agora, aqui nós temos uma outra imagem que está mais direcionada ao logos e ao surgimento da filosofia. Você sabe por que a coruja é o símbolo da filosofia? Ora, a coruja, ela consegue fazer uma dobra no pescoço de aproximadamente 270 graus. Ninguém consegue envergar o pescoço tanto quanto uma coruja.
Eu só consigo envergar o meu pescoço se eu virar o corpo também. A coruja não precisa fazer isso. Ela também tem um olho sempre arregalado, como quem está prestando atenção a tudo, a todo momento. E outra coisa, ela levanta voo quando escurece. Ou seja, quando a luz da ciência não dá mais clareza, a filosofia levanta voo. Quando a ciência não dá mais conta de responder as questões na claridade, a filosofia vai caçar no escuro, assim como a coruja faz. Aqui no Acre nós temos muitos animais que caçam à noite, no escuro. Na Grécia nós não temos tanto, por isso ela se tornou a mascote de Minerva, então simboliza aí não apenas a pedagogia, mas principalmente a filosofia. Então, explicação das coisas como elas são, que possuem uma temporalidade dentro de um tempo linear, as coisas explicadas em sua essência, as coisas explicadas de forma criativa, dentro de um raciocínio lógico, dentro de um raciocínio verdadeiro, procura de elementos naturais, primordiais, no caso dos filósofos pré-socráticos, que queriam saber a origem de todas as coisas, não é? E depois de Sócrates, Platão e Aristóteles, que queriam saber a essência do homem. Por isso esse período é considerado antropológico. Então é um pensamento que não admite as contradições, que quer resolver os problemas das contradições para que tudo possa ter lógica. Esse é o pensamento filosófico. Agora, por falar nos pré-socráticos, estão eles aí. Os filósofos pré-socráticos se preocupavam com a origem da natureza. A origem ali está escrito arché, da physis. Physis em grego é natureza. Esse pH aí representa um F grego, um Φ grego. Então, a arché da physis, ou seja, a origem da natureza, de que todas as coisas são feitas. Para Tales de Mileto, tudo veio da água. Por quê? Porque a água é essencial, se move e muda, sem precisar ninguém mexer com ela. Por exemplo, a água sai daqui de Rio Branco às 6 horas da manhã, 50 horas depois ela chega na cidade de Boca do Acre, sem precisar ninguém empurrar ela. Ela muda para o vapor, ela muda para o sólido, ela muda para o líquido, sem precisar ninguém mexer. Portanto, para Tales de Mileto, tudo veio da água, porque a água é essencial, se move e muda. Para Anaximandro, o ápero, o eterno, o indefinido, aquele que não dá para a gente decifrar, que deu origem a todas as coisas. Para o Anaxímenes de Mileto, o ar, porque um urubu se afoga dentro da água, mas ele se sustenta no ar. Então o ar está em todo lugar. Para Tales de Mileto, tudo depende da água, a vida depende da água. Para o Anaxímenes, o ar. E nós já sabemos que todos os seres vivos utilizam a água e respiram o ar. Muito bem, Pitágoras da cidade de Samos, ele diz que o homem só inventou a matemática, porque os números são eternos. Portanto, tudo é feito de número. Depois, Empédocles de Agrigento, da cidade de Agrigento, ele diz que tudo é composto de água, terra, fogo e ar. Só que tem dois elementos que são responsáveis pela integração desses elementos e pela desintegração. É o ódio e o amor. O amor integra e o ódio desintegra todos esses 4 elementos. Inclusive, eles estão presentes no signo zodíaco também, lá do zoroastrismo. E o zoroastrismo não conheceu o Empédocles. Depois nós temos o Anaxágoras de Clazomenas. A cidade é Clazomenas, acho que tem uma letra a mais aí no nome da cidade. A cidade é Clazômenas. Ele diz que é tudo homeomeria, aquela poeirinha brilhosa que voa da vassoura quando você varre a casa. Isso seria uma homeomeria, no modo de pensar de Anaxágoras. E depois o Demócrito e o Leucipo, que nasceram na cidade de Abdera, que diziam que todas as coisas são compostas por átomos. E quem pega a tabela periódica de química sabe muito bem do que nós estamos falando. Agora nós temos aí uma questão para concluir. Resolva a questão. O mundo moderno também produz seus mitos. O Superman foi produzido nos Estados Unidos em 1938 para moralizar a política? Não. O que estava em mente no momento não era a política. Aguçar a religiosidade dos estadunidenses? Também não. Elevar o ânimo dos estadunidenses no sentido de continuar trabalhando e lutando para vencer a crise? Sim. E eu estou falando da crise que começou em 1929. Então, servir como analogia para explicar o comportamento do homem moderno? Não. Os mitos, em geral, são utilizados para isso. Evitar a Segunda Guerra Mundial,
que a Segunda Guerra Mundial começou em 1939? Não, não foi essa a intenção. A intenção era justamente dar uma injeção de coragem no povo dos Estados Unidos, 10 anos depois de ter iniciado a crise, para que os cidadãos continuassem tendo ânimo, coragem e força para justamente lutar e vencer a crise. Depois desse meu comentário e dessa questão, mais uma vez eu quero convocar a todos a olharem a plataforma Educa. Lá nós poderemos encontrar tudo isso e muito mais relacionado à filosofia e a todas as outras disciplinas que a gente estuda no ensino médio.